Bom dia, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda parte da aula sobre Gonçalves Dias. Na primeira parte a gente contextualizou a origem do Gonçalves, maranhense, morreu no naufrágio, participou do Instituto Geográfico Brasileiro, era um etnógrafo, poeta, estudou em Coimbra, muito marcado ainda pelas tradições líricas, né, dos metros, dos recursos poéticos da literatura portuguesa. E ele se insere como o grande poeta da primeira geração, essa geração que vai se imbuir do ideal de criar a cultura brasileira, principalmente valorizando a partir das receitas, né, do ideário do Ferdinand Denis e outros intelectuais, principalmente franceses, valorizando o indígena, a história do povo originário, muitas vezes pré-chegada do homem branco, né, pré-chegada do europeu, do colonizador, a presença de Deus muito forte, né, a religiosidade cristã católica e também o canto à natureza, né, essa natureza que de certa forma traduz os anseios e a alma, os estados anímicos dos poetas, do poeta em si. Bueno, então Gonçalves Dias é o grande nome dessa geração, também vai se firmar nessa temática de Deus, indígena e natureza. Existe uma temática amorosa muito presente nas obras dele, e a gente tem que pensar o seguinte: os nossos poetas brasileiros, de certa forma, ou estão atendendo também interesses do governo, muitos foram políticos dentro da burocracia do Segundo Império Brasileiro, mas também eles estão inventando uma história, uma cultura para ficar no lugar da de Portugal, uma cultura que se quer mítica, né? Digamos, eles estão ainda insetando um tempo mítico, uma origem que nos dê substância para depois a gente poder entrar no plano da história. Isso que a gente vê na obra do Alencar e na obra do Gonçalves Dias. Importante dizer que a nossa literatura ainda tem um ar muito grande de artificialidade, porque ela também é transplantada da Europa, né? Digamos, o grande choque de ideias, mentalidades está acontecendo em território europeu. O romance é uma nova tecnologia que as nações periféricas, marginais, não sabem muito bem como lidar com essa tecnologia, se ele vai ser lugar de evasão, entretenimento, de crítica, lugar de crítica social ou de ideias filosofantes. Os próprios russos passam por isso, uma espécie de preconceito com romance que mostra uma cultura europeia chegando à Rússia, e por isso também a gente vê uma tentativa russa de dar conta do romance. Na Ana Karenina, do Tolstói, a gente tem desde tratados de agronomia, discussões sociais, ou seja, o romance ele dá uma elasticidade muito grande, tudo comporta esse novo veículo de ideias. No Brasil vai acontecer de um jeito parecido, né? Como aclimatar uma cultura, uma estrutura europeia às terras brasileiras. E pensando em poesia, isso foi o dever dos poetas da primeira geração, traduzir os nossos anseios de libertação em relação a Portugal dentro de metros, né? De formas históricas literárias. Bom, a gente não pode esquecer que dentro disso, por mais que os nossos autores, artistas estejam antenados com as ideias de ponta da Europa, nós vemos uma estrutura extremamente parecida com a estrutura colonial. A base é o trabalho escravo, a mão de obra africana. Nós temos também uma exploração do trabalho, né? Não temos ainda uma classe operária, uma classe, digamos, burguesa, articulada, uma classe média articulada é muito raro ainda. A gente tem uma pirâmide social muito grande, né, um abismo social. A gente tem o trabalho no campo, latifúndio, ou seja, aquela matriz de trabalho escravocrata e a base agrária se mantém durante todo o Império, né? E é justamente quando ela começa a dar as contas que a gente vai ter a transformação depois na República, pensando no lado histórico. Então, por isso também a gente tem um romantismo muito pouco crítico nesse momento, as mazelas ao nosso subdesenvolvimento, né? Digamos, ao atraso brasileiro em relação às metrópoles que, digamos, orientam a visão dos nossos poetas, né? E ele é muito idealizado. O romantismo, se a gente for parar para pensar em toda a sua pluralidade, tematiza a religião, tematiza a revolução, tematiza passado, história, o amor, a natureza. Ele tem milhares de temas e formas que vão sendo recorrentes durante o trabalho, a produção artística, mas ele é muito idealizado, né? Existe um romantismo que confronta as instituições, confronta as estruturas, claro, mas aqui no Brasil ele vai tardar a chegar, né, e a se manifestar. Nós lemos e discutimos trechos do Ijucapirama. Percebam que o romantismo vai buscar as origens da ideia de brasilidade lá nos escritos dos viajantes, na literatura informativa, que é uma literatura que tem muito mais valor como documento e sociológico do que literário. A intenção não era fazer um produto literário.
E eles vão, a partir disso, se imbuir também, né, do que seriam as lendas, os costumes indígenas, como a antropofagia, que é trabalhada, né, retratada no Juca-Pirama. E hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos declamar o poema Tempestade, que já vai tematizar mais a natureza, e aí tá a questão mais difícil quando a gente fala de trabalho artístico literário. Alguns vão dizer, né, os semioticistas vão dizer, que nós temos 3 níveis na linguagem de uma obra literária. O nível temático, que seria a história, ou seja, qual é o tema, qual é o assunto, digamos, o que está ali como nível profundo daquela estrutura, o que ela quer dizer, o seu conteúdo. O nível narrativo, que seria a história como ela se divide, a narração, o enredo, né, a concatenação dos fatos, e por último o mais complicado, que é o nível expressivo, a linguagem, como esse nível narrativo e temático se articula em linguagem, né? No Juca-Pirama a gente viu isso. A gente tem essa história de uma lenda tupi, de um indígena que é digno de morte, né? Então ele vai morrer por honra e por amor ao pai. A gente tem a história de que ele foi preso, ele chorou diante da morte, pediu clemência, foi expulso daí da tribo Timbira que ia devorá-lo por ter chorado e fraquejado, né? Isso também era um recurso usado pelos viajantes. O Hanstaden, que é um viajante alemão, ele conta que ele foi capturado 2 vezes e participou 2 vezes do ritual antropofágico, e percebeu que se ele chorasse diante da morte, ele ia mostrar sua fraqueza, sua vulnerabilidade a ser, então, liberto, né, das garras da morte, porque só quem não chora, quem se mantém firme, é digno de morrer dentro desse imaginário indígena, né, dos povos originários, pelo menos de alguns, que são esses mais tematizados na literatura brasileira. Temos então esse indígena liberto, que a gente chama de Juca-Pirama, embora não seja o nome dele, ele se mostra Juca-Pirama digno de morte no final. Ele chora na presença do pai, ele conta uma história pro pai de que ele foi libertado para poder cuidá-lo e depois ele vai retornar. O pai leva o filho, isso daí é o nível narrativo, leva o filho até lá, pede que então sacrifiquem o filho, conta uma verdade para aquele pai que o filho chorou, não é digno de morte, o pai desonra o filho, amaldiçoa o filho, no final o filho se rebela, mostra o seu valor e é devorado. Agora, o nível linguístico é isso, como essa história se encontra recursos métricos, a rima, o verso, a poesia, como é que isso se transforma em linguagem? Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu grito de morte, guerreiros ouvi. Aí que está a poesia. Aí que está a literatura. A literatura, ela não apenas informa, não são palavras que informam. A literatura tem palavras que significam. Ao contrário do jornalismo, que vai se basear muito no nível que a gente pode chamar na função denotativa da linguagem, no nível denotativo, literal da linguagem, informativo, portanto, em que visa a clareza, a objetividade, e que vai ter muito a função referencial da linguagem, o assunto dominando as coisas. Na poesia a gente tem um signo que não é translúcido, não é um signo assim transparente, não é? A palavra ela é opaca, porque ela funciona como um conteúdo também, né? Ela tem uma opacidade, ela tem um valor ali. A gente está trabalhando com a função poética, a gente está trabalhando também com o nível conotativo, né? Com uma linguagem que tem valor de linguagem por si só. É uma palavra que ela não só traduz o mundo, mas ela também tem um valor como coisa concreta. E isso tem muito peso quando a gente trabalha a poesia, ainda mais uma poesia de alguém tão rico em recursos, né, um grande estilista como Gonçalves Dias. Esse poema Tempestade, vocês percebam que ele vai usar todos os metros da língua portuguesa. É um poema metrificado, ele tem ritmo, ele tem sílaba, mas a gente vai desde o método, começamos com uma estrofe de 2 sílabas, né, 2 sílabas poéticas, um raio fulgura no espaço esparso de luz, e trêmulo e puro se aviva, se esquiva, se rutila, seduz. Vamos para uma de 3. Vem a aurora pressurosa, cor-de-rosa que se cora de carmim. A seus raios as estrelas que eram belas têm desmaios já por fim. E quando a gente fala em sílaba poética, a gente tem que lembrar que só contamos até o final da última sílaba tônica. Então no verso vem auró, vem ao, tem também a gente junta as vogais quando elas não são tônicas. Vem ao, ró, a gente não conta orá, né? Ele tem 4, a gente pode dizer que são 5 sílabas gramaticais, mas são só 3 sílabas poéticas. Pressurosa, tá? Assim que a gente conta a poesia. Cor-de-rosa que se cora de carmim. Só de carmim que tem 3 sílabas até agora, que tem essa reconhecência de ser a mesma quantidade gramatical e a mesma quantidade poética. Nós temos então um trissílabo aqui. A seus raios as estrelas que eram belas têm desmaios já por fim. O sol desponta lá no horizonte, doirando a fonte, e o prado e o monte, o céu e o mar. Olha as figuras da natureza, as imagens.
De vivas cores adorna as flores que entre verdores se vê brilhar. Um ponto aparece que o dia entristece o céu onde cresce de negro a tingir. Ó, vede a procela, tempestade a procela. Enfrene, mas bela, no ar se encampela, já pronta a rugir. Percebam também essa força da natureza, né? Olha como o romantismo ele usa muitos adjetivos e também muitos exageros, muitas exclamações para mostrar essa força anímica, né? Essa força cósmica. O romântico ele é alguém que quer mostrar a força ou da natureza ou do seu interior, né? A gente tem esse grito de liberdade de uma alma. Então, olha só, não solta a voz canora, a voz que canta, no bosque o vate alado, o vate é o poeta. Que um canto de inspirado tem sempre a cada aurora. É mudo quando habita da terra na amplidão, e como então luzente se agita do arvoredo, e o vate um canto a medo desfere lentamente, sentindo opresso o peito de tanta inspiração. Então a gente tem um poeta olhando a procela, se inspirando com a natureza, tentando traduzir a violência da natureza em versos. Fogem do vento que ruge as nuvens aurinevadas, como ovelhas assustadas de um fero lobo cerval. Estilham-se como as velas que no alto mar apanha, ardendo na usada sanha subtâneo vendaval. Percebam além das figuras da tempestade, da procela vendaval, o mar apanha, como a gente tem também muita comparação com a natureza, né? Muito nexo como agindo como articulador do poema. Bem como serpentes que o fio em nós emaranha, salgadas as ondas se estanham pesadas, batendo no frouxo areal. Disseras que viras vagando nas furnas do céu entreabertas, que mudas fuzilam, incertas, fantasmas do gênio do mal. Olha também repetição de sons, como o som do M, a nasal, viras vagando, né? Essa aliteração, como a gente tem muitos recursos de linguagem, muitas figuras aqui inseridas no poema. E no túrgido ocaso se avista, entre a cinza que o céu apolvilha, um clarão momentâneo que brilha. Sem das nuvens o seio rasgar, logo um raio cintila e mais outro, ainda outro veloz fascinante, qual centelha que em rápido instante se converte de incêndios o mar. Um som longínquo, cavernoso e ouco, roqueja na amplidão do espaço morre. Roqueja na amplidão do espaço morre. Eis outro ainda mais perto, ainda mais rouco, que ao peste cimos mais veloz percorre. Troveja, estoura, troa, e dentro em pouco do norte ao sul, de um ponto a outro corre. Devorador incendia lastra os ares, enquanto a noite pesa sobre os mares. Nos últimos cimos dos montes erguidos, já silva já ruge do vento pegão. Entortem-se os leques dos verdes palmares, volteiam, requebram, doudejam nos ares, até que lascados baqueiam no chão. Baqueiam, né? Olha como também temos muitos sons que lembram, muitas palavras que lembram sons, né? A gente tem esse recurso também para criar o som da procela, o som do temporal, e metricamente o poema só está crescendo. 2 sílabas, 3, 4, a gente daí tem uma redondilha menor que é de 5, 6, 7, redondilha maior, vai indo, até a gente ter toda a tempestade. Ou seja, a forma e o conteúdo estão casando. Depois, quando a tempestade ela para, o poema volta a diminuir nas suas formas até chegar a 2 sílabas de novo, né? Esse poema faz uma espécie de círculo aqui, jogando com todas as métricas possíveis até então na língua portuguesa. Remexe-se a copa dos troncos altivos, transtorna-se toda a baqueia também, e o vento que as rochas abala no cerro, os troncos enlaça nas asas de ferro e atira os raivosos dos montes além. Da nuvem densa que no espaço ondeia, rasga-se o negro bojo carregado. E enquanto a luz do raio o sol rocheia, onde parece a terra estar colado, da chuva que os sentidos nos enleia, o forte peso em turbilhão mudado, das ruínas completa o grande estrago, parecendo mudar a terra em lago. Ainda ronca o trovão retumbante, indo o raio fuzila no espaço, e o courisco num rápido instante brilha, fulge, rutila e fugiu. Mas se a terra desceu, mirra o tronco, cega o triste quiroso ameaça, e o penedo que as nuvens devassa, como o tronco sem viço partiu. Deixando a palhoça singela, humilde labor da pobreza. Então agora a gente já tem também a imagem, né, da palhoça, humilde labor da pobreza,
da nossa vaidosa grandeza, nivela os fastígios sem dó, e os templos e as grimpas soberbas, palácio mesquitas preclara, que a foice do tempo poupara em breves momentos e pó. É pó. Então olha só como a natureza também ela é muito mais forte que as obras humanas, né? As obras humanas elas se reduzem perto dessa violência natural, né? O ser humano vai desaparecer, a natureza fica lá. Então até aquilo que é feito na humildade da miséria ou aquilo que é feito de grandiosidade pode ser reduzido a pó devido à força de expressão natural. Cresce a chuva, os raios crescem, pobres regatos se empolam, e nas turvas ondas rolam grossos troncos a boiar. O córrego que ainda há pouco no torrado leito ardia, é já torrente bravia que da praia arreda o mar. Mas ai do desditoso que viu crescer a enchente e desce descuidoso ao vale quando sente crescer de um lado e do outro o mar do aluvião. Os troncos arrancados sem rumo vão boiantes, e os tetos arrasados inteiros flutuantes dão antes crua morte que asilo e proteção. Porém no ocidente se ergue de repente o arco luzente de Deus o farol, o sol. Sucedem-se as cores que imitam as flores, que sembram primores de um novo arrebol, né? Então, nascer do sol, arrebol. Nas águas pousa e a base viva, da luz esquiva e a curva altiva sublima ao céu. Ainda outra orqueia, mais desbotado, quase apagado, como embotado de tênue véu. Tal chuva transparece quando desce, quando vê-se o sol luzir. Como a virgem que numa hora ri-se e escora, depois chora e torna a rir. A folha luzente do orvalho, nitente a gota retrai, vacila. E o final do poema: palpita, mais grossa hesita, e treme e cai. Né? Ou seja, a gente teve toda aquela transformação da tempestade, a procela, o ruído, a violência, a expressão natural, vem o sol, vem a chuva, né? Afinal, palpita, mais grossa, hesita, e treme e cai. Acabamos com essa pequena gota, né? Um poema muito bonito, poema porque ele está usando todos os recursos e criando muitos efeitos a partir da linguagem. Poema que tem então a linguagem em primeiro lugar. Espero que tenham gostado, tenham acompanhado o poema. Ele tem algumas palavras difíceis, mas muitas vezes o ritmo nos ajuda a percorrer e a sentir o conteúdo, né? O poema também é feito por sensações, musicalidade. E a gente vai terminar a aula aqui. Na aula que vem a gente vai começar a trabalhar a segunda geração, que é uma geração, digamos, sem um projeto nacional definido como a primeira. Ela é uma geração tida como mais individualista, que surge nos anos 50, uma poesia que também é dita de hospital, uma poesia, então, de jovens que vivem numa província. O Brasil é um país, digamos, atrasado em relação às leituras que eles têm do primeiro mundo, da Europa, principalmente o Musset em Paris, O Mal do Século, que é um poeta maldito, e o Byron, Lord Byron na Inglaterra, né? São muitos jovens sonhadores, têm uma literatura muito antenada aos intertextos, muitos traduziram Byron e Musset, e eles vão então criar essa atmosfera muito subjetiva, né? Uma poesia muito pautada no eu, um eu que foge do mundo, muitas vezes, um eu evasivo, e é por isso, devido aos exageros, a sua egolatria, né? A idealização de um eu, a sua melancolia, que a gente chama também essa geração de geração ultra-romântica, porque ela, de certa forma, exagera os temas do próprio romantismo, né? Ela se torna ultra-romântica. Espero vocês nessa aula, muito obrigado pela atenção, boa quarentena a todos, né? Fiquem em casa e abraço. Tchau, tchau.